Ó, por que as ruas o porquê das ruas desertas nos Estados Unidos? E realmente, cara, não fica aquele povo nas ruas. E eu até gosto, viu? Nossa senhora, eu vi uma vez o cara falando assim: ai, não consigo, as pessoas nos Estados Unidos não dão nem bom dia, não dão nem oi. Tem um vizinho e não falo com ele, já tem... Ah, tomar nesse teu cuzão. Vamos ver. Porque as ruas dos Estados Unidos são desertas, você não vê ninguém caminhando na rua e na calçada. É claro que não dá para generalizar. Se eu tivesse em Nova York, já teria sido atropelado ou, no mínimo, buzinado, né? Mas aqui em Orlando, onde predominam, né, os bairros residenciais planejados, aquilo que a gente chama de subúrbio americano, é realmente difícil a gente ver gente andando na rua. E aí muitos clientes, amigos me perguntam: Ricardo, por que as ruas são desertas? A gente não vê ninguém andando na rua. E eles falam isso com um certo estranhamento, como se fosse ruim, procurando uma explicação. E eu vou te dar ela no vídeo. Olha, esse é um fenômeno complexo, tá? E eu vou te dizer, tá? Foi provocado por 3 motivos: a guerra, o carro e a internet. Depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, os soldados americanos retornaram ao país e eles tinham um novo objetivo, um novo ideal de vida, né? Depois desse sofrimento da guerra. E o próprio Estados Unidos estimulou muito a formação daquela família ideal. Então os soldados vieram para casar, ter filhos, e para isso eles queriam casas. Antes da guerra, a população morava adensada nas grandes cidades, muito parecido com o que você conhece de Nova York, de Los Angeles, de Chicago. E depois da guerra, o próprio governo americano criou leis e incentivos fiscais para a população comprar as casas e morar com as famílias. Como não tinha espaço para fazer casas nas grandes cidades, as empresas começaram a comprar terrenos e urbanizar na periferia, né? Periferia, vamos na essência da palavra, é aquela área em torno da cidade. Não é um lugar ruim para morar, só é um lugar às margens da cidade. E é por isso, né, que as periferias americanas, que aqui são chamadas de subúrbios, elas são bairros valorizados, porque foram feitos, são bairros planejados, com casas até padronizadas. Parece Sin City, né? É Sin City, não é? Com estrutura de lazer para receber essa nova classe média americana que estava se formando e que estava motivado por esse novo ideal, né, da família americana perfeita, da vitória da guerra, da hegemonia norte-americana no mundo. Eu já te falei num outro vídeo, né, que uma das empresas que se destacou nesse período foi a Levitt & Sons. Ah, mano, né? todo respeito. Nesse período. Não é todo lugar lá que é assim não, tá, gente? Não é todo lugar não. Tem lugar que é feio pra cacete lá, tá? Mas quando você pega esses bairros subúrbios e tal, né? Olha que coisa linda, cara. Quando o céu fica azulzinho assim, reflete no verde, as árvores, tudo bonitinho, limpinho. Porra, mano, vocês não ficam putos, não? Fala a verdade, fala a verdade. Não é viralatismo. É você querer algo bom pra você, pra sua vida, pro seu país, pra sua sociedade. Você não fica puto, cara? Não dá uma vontade de... Porra, mano... Cara, a gente mora num país tropical, num país onde tem tanta riqueza natural fantástica. E quando você vem para uma grande cidade, é um lixo podre, cara, é uma nojeira. Você pega alguns bairros por aí, o bagulho tá caindo aos pedaços, velho. E as pessoas que moram não têm culpa. As pessoas que moram não têm culpa. Agora, caralho, cara, Ah, mano... Foi a Levitt & Sons, né? É uma construtora que talvez implantou o primeiro subúrbio da América em Long Island, ali a 100 quilômetros de Manhattan. E a grande sacada deles foi usar os modelos de produção em série que o Ford tinha desenvolvido para a fabricação de carros na construção civil. Então ele especializou as etapas de uma obra. Foi ali que começou uma equipe especializada na fundação, outra na alvenaria, outra no encanamento, outra no telhado, outra na pintura. E com isso eles conseguiram os mesmos benefícios que o Ford conseguiu para o carro, que era de redução de custo e ganho de volume de produção. Ou seja, começaram a fazer casas padronizadas, mais rápidas e mais baratas.
Um dos desafios era controlar o custo da mão de obra. Então eles começaram a comprar diretamente com os fabricantes. Eletrodomésticos, encanamento, fiação, madeira. Nessa fixação por reduzir o custo de matéria-prima, chegaram a comprar fazendas de madeira para ter a própria madeira para produzir essas casas. E esse modelo foi um sucesso e ele é até hoje adotado pelas grandes construtoras americanas. E nesses novos condomínios planejados, né, eles começaram a fazer áreas de lazer comum, né, por isso daí aparece essa coisa das clubhouses, onde você tem piscina, quadra, playground para as crianças e toda a estrutura de lazer. Mano, olha isso, cara. Daí aparece essa coisa das clubhouses, onde você tem piscina, quadra. Imagine isso aí no seu bairro, mano. Porque aqui no nosso, aqui a gente chama de CA, né? A gente chama de CA. Mas aqui perto de casa tem um espaço que era para ser verde. Tem um espaço que era para ter um campinho de perto de casa aqui, perto da minha casa, hein? E não é nenhum bairro de alta sociedade da elite, mas também não é um bairro classe baixa. Aqui deve ser classe média. Aqui tem, mas é um campo todo fodido, estragado. Tem umas quadras aqui de futebol e umas quadras de society aqui, futsal, tudo cagada, tudo esquecida, jogada. Aonde era pra ter grama tá tudo terra. E a piscina que tem é toda velada, toda fechada, porque senão o povo joga lixo, pula lá à noite. Mano, olha isso aqui. Olha isso aqui. E aí entra enquanto sociedade mesmo, porque se a gente tem um negócio desse no Brasil, vagabundo ia roubar tudo. Ia roubar tudo, ia avacalhar tudo, sujar com tudo. Porque o brasileiro, não todo mundo, né? Não vamos generalizar, mas infelizmente o brasileiro em sua grande essência é porco. É um povo mal educado. Infelizmente, tá? E não é todo mundo. Eu sei que tem gente assim, fala, caralho, mas eu não sou assim. Eu queria, Croizão, que fosse assim também. E eu sei, meu velho. Mas infelizmente, a gente vê aí. Você pegar aí aqueles vídeos de bolo quilométrico, de bolo por quilômetro, lá, bolo por metro, quilômetro, bolo por metro. Aquilo é nojeiro, a gente vê a educação do brasileiro ali. Você imagina ter uma área linda como essa aqui para brasileiro? Não dá. Aí sim é o quanto a gente falhou enquanto ser humano, né? Em educação, em tudo. Isso aqui nunca a gente vai ter, e não é só por causa que o governo nunca vai fazer, é porque nós, enquanto seres humanos brasileiros, não temos condição mental, cognitiva, nós não temos desenvolvimento, nós não temos educação para ter uma área tão bonita quanto essa, porque vão avacalhar, vão roubar, vão destruir, vão sujar a piscina, vão querer levar para casa. Outro dia eu vi um vídeo da mulher querendo levar a mesa para casa porque o garçom não... Cara, infelizmente. Quadra, playground para as crianças e toda a estrutura de lazer, né, que hoje são comuns nos subúrbios americanos. Conforme a população também se muda, né, para o interior ou para essas periferias, eles também começam a instalar escolas, novas escolas nesses bairros. E aí você nota primeiro que essas casas tudo limpinhas aqui, olha lá, o Igão do Podpah e os amigos dele ia chegar assim, caralho, cuzão, porra. Um cara que vem da periferia, cuzão, jamais teria uma casa dessa com o nome dele, cuzão. Essas casas já tá tudo pichada. Os bairros foram planejados para não ter trânsito dentro deles, né? É muito difícil você achar um subúrbio onde você tem atividade comercial interna ao condomínio. Quando tem, ele... Mentir? Nós quer ser visto, cuzão. Cuzão. Não é? Mentir? Ué, se mentir, diz aí. Se essas casas não ia estar tudo pichado, aquela coisa horrorosa, que esse bando de vagabundo do caralho faz. Porque isso é coisa de vagabundo, isso não é arte, isso é coisa de vagabundo. Isso é coisa de mau caráter. Pichação é coisa de mau caráter, de vagabundo. Entendeu? É isso que eles fazem. Essas casas aqui, ó, ia estar tudo cagada. Aqui no Brasil... Sem cerca ainda, né? É que vocês estão... Eu nem falei disso, né? Eu nem falei de segurança. As casinhas tudo sem cerca, ó. Aqui no Brasil a gente não ia estar vendo nem a fachada da casa, pra começar, né? E se tivesse fachada, ia estar pichada. Ele é bem localizado no centrinho, são poucas lojas, só para atender aquela comunidade daquele local. Ou seja, né, o subúrbio vem como uma proposta
de tranquilidade, de menos estresse, porque morar na cidade é bom, porque está perto de tudo, né? Você só desce lá do teu prédio, tem farmácia, padaria, restaurante, escola, mas também é ruim, né? Porque você tem trânsito, você tem barulho, você tem violência urbana, você tem limitação do espaço, dificilmente você consegue ter casa com quintal no centro da cidade, e já no subúrbio, né, você tem essa tranquilidade que você está vendo no vídeo aqui. Né? Tem poucos carros trafegando, e olha que essa rua que eu tava é a rua da escola, tá vendo? Olha, ali tem uma escola de 1ª a 8ª série, então talvez seja a rua mais movimentada do condomínio, e você vê o que é uma tranquilidade. Gente na rua realmente não tem. Agora, tinha um grande desafio, né? Para você morar longe da cidade, você precisa de transporte. Então, na década de 50, os Estados Unidos tinham uma grande rede ferroviária, e os primeiros subúrbios se desenvolveram próximos das estações de trem. E aí vem o segundo motivo da expansão dos subúrbios. Em 1956, o governo americano decretou uma lei chamada Interstate Highway Act, ou seja, o decreto das rodovias interestaduais, que revolucionou os Estados Unidos. A partir da experiência na Segunda Guerra Mundial, observando o que a Alemanha tinha de infraestrutura rodoviária, eles perceberam a importância de promover a integração do território nacional por meio das grandes highways. E foi aí que surgiu essa malha rodoviária que a gente vê. As grandes rodovias horizontais, elas são nomeadas com números pares, né? Vai de I-10 até I-90. E as rodovias verticais, elas vão da costa oeste para leste com números ímpares, começando na I-5 até a I-95. E a década de 50 foi a década de... Caralho, olha que coisa linda, mano. Nossa, que foda, cara, ter um desse guardadinho na garagem, só pra ficar limpando ele e ligar de vez em quando, né? Caramba. Ouro da indústria automobilística americana. Todas as famílias compraram carro, mais de um carro. Isso fez diversificar o transporte americano, que antes era de ponto a ponto, feito por trem, agora podia ser muito mais capilarizado, feito por automóvel. E foi o automóvel, né, o acesso ao automóvel, que permitiu às construtoras de abrirem novas avenidas e construírem novos subúrbios e venderem casas para a nova classe média americana que estava nascendo. Essa geração pós-guerra, que vai de 1946 até 1964, é chamada de Baby Boomers. Foi a geração responsável pelo grande crescimento demográfico nos Estados Unidos. Todos tinham filhos, tinham casa própria, também houve incentivos do governo para a aquisição da casa própria. Foi aberto o FHA, que é o equivalente ao Banco Nacional de Habitação do Brasil, e foi feita uma lei muito importante que incentivava o comprador da casa própria, permitindo a dedução dos juros pagos na hipoteca diretamente no imposto de renda. E foi nessa época também que teve uma lei que incentivava os veteranos de guerra, né, e subsidiava a compra de casas pelos veteranos de guerra. Na época chamava GI Bill, né? Hoje a gente chama de VA, né, de Veteran Affairs, e esse conjunto de medidas, né, dos Estados Unidos popularizou os subúrbios na América. E é isso que você está vendo aqui, tá vendo? Casas planejadas, bonitinhas, feitas em série, muito acessíveis e que estão no centro do sonho americano, do American Dream. E quando eu digo muito acessíveis, né? Hoje, para você ter uma ideia, uma casa como essa que você está vendo aqui, de classe média, ela custa 5... Sim. É exatamente isso que eu estava esperando ele falar. É exatamente isso que você ouviu. Classe média. Esse gramadinho verdinho lindo, tudo limpinho, essas casinhas bonitinhas, padronizadas, não é verdade? Isso aqui, pra gente, seria classe alta. High Society. Certo? Pra eles é classe média. Não é foda? Isso aqui, cara, deixa eu te falar. Aqui em São Paulo, tem Alphaville. Alphaville é onde mora Rodrigo Faro, todos esses artistas aí, tá? É tipo isso aqui, Alphaville. Aí tem umas casonas assim e tal. É isso aí. Certo? E é classe alta. Isso aqui é a classe média deles. Você não fica putinho? É, eu também.
vezes o salário anual de uma pessoa. Um salário de classe média nos Estados Unidos hoje está em torno aí de 80 a 100 mil dólares. Então, o que eu estou te dizendo, nesse condomínio, olha, casas como aquelas ali, elas custam em torno de 500 mil dólares. As townhouses do começo do vídeo custam em torno de 400 mil dólares. Então é isso, aproximadamente 5 salários anuais de uma pessoa são usados para comprar uma casa. Então, nos próximos 3 vídeos que eu vou fazer, tá, eu vou mostrar as townhouses, os bangalôs e as single families aqui desse condomínio. No início lá dos anos 50, quando começaram os subúrbios, era ainda mais acessível. Você precisava só de 2,5 salários anuais para comprar uma casa, por vários motivos. Primeiro, porque as casas eram menorzinhas, né? As primeiras casas de subúrbios eram casas de 2, 3 dormitórios, não tinha piscina, isso era um artigo de luxo. Hoje, as casas cresceram em tamanho, melhoraram em acabamento. Então, além da correção monetária, tem também uma agregação de valor do imóvel. Um dos itens comuns em todas as casas americanas é o climatizador interno, vamos chamar de ar-condicionado. E aí todas as casas aqui da Flórida têm. E aí eu te pergunto, se você tem uma casa nova, bem construída, bem acabada, confortável e com ar-condicionado, por que você vai sair na rua para andar? Bom, alguém só deixa a sua casa ou por vontade ou por necessidade, ó. Primeira bicicleta que a gente vê andando, isso é vontade, talvez, né? Ou talvez esteja levando a criança na escola e é necessidade, né? Mas no Brasil as pessoas saem muito de casa por necessidade. Elas precisam pegar o transporte coletivo, elas precisam chegar no trabalho, porque nem todos têm carro, e se tem carro, lá no trabalho, que é no centro da cidade, não tem lugar para estacionar, como é em Nova York. Se você for para Nova York, que é uma cidade americana, todo mundo na rua, usando transporte coletivo e se deslocando por necessidade, exceto os turistas que estão lá para passear. Como os moradores do subúrbio, né? Eles moram em bairros planejados, todos eles têm carro, eles vão trabalhar de carro, no trabalho deles tem estacionamento, eles não precisam sair na rua para chegar no trabalho. Então, eles também, a mesma coisa, quando eles vão no supermercado, não tem supermercado dentro do condomínio. Ele vai pegar o carro, vai dar 5 minutos, vai no comércio local, onde tem o supermercado, posto de gasolina, lojinha de celular, a manicure. E se ele quer ir num shopping maior, que é um shopping regional, nas concessionárias de carro, então ele anda um pouco mais por uma via expressa, aí cerca de 15, 20 minutos, e chega num grande centro comercial, onde tem esse tipo de comércio. Então você vê, a palavra-chave até aqui é conforto. Você está no conforto da sua casa, no conforto do seu carro, e você está em área urbana planejada. E aí vem o terceiro fator que estimulou a formação dos subúrbios, a internet ou as telecomunicações. Por vontade... Antes de falar disso, ainda tem o fator de que nos Estados Unidos você tem áreas muito bem planejadas. Quem está aí no chat e dirigiu lá sabe como é que é. Cara, você pega as grandes highways, as freeways, é tudo muito bem planejadinho, mano. Por exemplo, em Los Angeles, ela faz a volta inteira, em Los Angeles inteiro, e é tudo tão bem planejadinho que tem saída para qualquer lugar que você queira ir. E o trânsito é tão funcional que, velho, é vagabundo cacetando 200 por hora e todo mundo, ó, vral, vral, vral. E todas as saídas vai te deixar exatamente onde você quer. Isso resulta em um trajeto que eu demoraria 30 minutos para chegar daqui de onde eu moro, do ABC, em São Paulo, no centro, eu demoraria, sei lá, 15. Então, se eu demoraria 40 minutos aqui, lá eu demoraria 15, porque é tudo muito rápido, tudo muito funcional, todas as saídas, a infraestrutura, é tudo muito bem feito, bem planejado. Então, fora tudo isso aí que ele falou, aqui deve ter as suas highways, as suas freeways, e tudo tem fácil acesso para tudo, né? É foda. Antigamente as pessoas saíam de casa para confraternizar, para socializar, para ter lazer, para ir no cinema, para ir no teatro e coisas do tipo. A internet, ela digitalizou muitos desses serviços que a gente tinha que consumir presencialmente, né? Afinal, olha, nem na locadora de vídeo você vai mais. Hoje você assiste os filmes pela Netflix, pelo Amazon Prime, pelo YouTube. Nem nas lojas você precisa ir mais. Hoje você compra quase tudo por e-commerce e recebe na porta da sua casa. E nem no trabalho você precisa ir mais. Muita gente hoje tem regime de trabalho home office ou híbrido. Vai poucos dias para o escritório. Quer ver outro segmento? Nem no banco você vai mais. Hoje você faz tudo no seu home banking. Então,
me dá um motivo para as pessoas saírem de casa e andarem na rua no frio, no calor, no trânsito, no barulho. Realmente não tem. Então eu vejo, né, que a pouca presença de pedestres nas ruas dos subúrbios americanos, ele na verdade é uma conquista. É uma conquista baseada na busca do conforto e do bem-estar. Afinal, o melhor lugar para você estar, onde você se sente mais seguro, mais confortável, né, é na sua casa. E se você pode, né, receber tudo que precisa e ainda do mundo. Eu sou obrigado a ouvir vagabundo. Ai, mas eu prefiro o Brasil e o calor das pessoas. DR0ID mandou R$10. Eu fico abismado também. É que não tem um fio de energia e internet na rua, é tudo subterrâneo. O visual fica bem bonito dos bairros. Sim, e passa por trás das casas também e fica bem escondidinho. Mas eu sou obrigado a ver, vagabundo, ai, mas eu gosto do calor do brasileiro. Breno mandou R$10. Bom dia, Crozão. Meu vizinho Chat. nem me dá um, hein? Olhando para esse vídeo, sinto que poderíamos estar muito melhor. Mas ao ver os vídeos do Nomad na Índia, percebo que as coisas poderiam ser bem piores. Isso me faz pensar sobre as diferentes perspectivas kkkkkk. Sem dúvida, mano. Assim, se a tua indagação é tem lugar pior que o Brasil? Claro que tem. Sempre tem algo pior. Sempre tem algo pior. Só que o Brasil, sendo a potência que é, tendo as riquezas naturais que tem, é pra estar onde a gente tá? Esse é o questionamento, né? Esse é o questionamento. Então... Ai, mas é muito silêncio. Nossa, que lugar morto. Ai, não, eu gosto mesmo é do meu Brasil. Ai, vagabundo comendo farofa na rua, fazendo churrasquinho ali na frente com funk. É disso que eu gosto. Que legal, hein? Que legal, hein? Eu gosto da bagunça. Olha, cara, eu vou te falar um bagulho, viu? É que nem eu ouvi vagabundo... Ele é o próprio Nômade, mano. O Raiz lá, o careca. Só que ele é nitidamente, mano. O careca, ele tá viajando pra conhecer o lugar, pra conhecer as mulherzinhas, e ele quer zona. E ele fala isso no vídeo. Eu falo, ó, eu gosto da bagunça. Pelo menos ele fala, né? O careca. Mas tem gente que quer disfarçar isso, né? Então, cara, um lugar assim, ó, é o paraíso pra qualquer ser humano que quer viver em paz. Isso que a gente viu agora é o paraíso. Pra quem não quer... lixo sonoro sendo tocado, pra quem não quer vagabundo, invasão de privacidade, pra quem quer paz pra sua família. Ah, você quer fazer um churrasquinho? Vai pros fundos da sua casa, chama seus amiguinhos, churrascão americano, entendeu? Ou então churrascão brasileiro. Você tem uma casa nos Estados Unidos, chama seus amigos, vai pro fundo da casa, não incomoda ninguém, não fica feio, ninguém vai estourar o som de funk, entendeu? Mas, né, é o negócio do brasileiro, eu gosto de um calorão humano, Isso daí tá enraizado, entendeu? É um negócio que tá... Então, o careca não gostou do Japão, o que eu discordo completamente dele, né? Ah, é um país triste, tá, beleza, aí outra coisa. Mas depende do que você tá buscando. O que você tá buscando? Putaria? Zona? Aí você não vai achar no Japão mesmo. E é o que o careca busca. Ele fala isso, entendeu? Ele quer putaria e zona, caralho. Tanto é que ele foi pra Tailândia, se eu não me engano. Ah, ele amou, porque lá é putaria solta. No Japão não tem isso, né? É isso, pô. Nunca confio no careca carioca. O Nômade, o André, ele me lembra o Patches do Dark Souls, mano.